Finalizado o outro lado, a gente vai deixar a peça reta e vai fazer a união aqui, então, das duas partes. Eu terminei aqui a minha carreira, e aí, para não precisar cortar o ponto, a linha, eu só vou esticar aqui meu fio, mas eu viro o meu trabalho para conseguir fazer a união das peças. E aí, eu vou pegar, eu vou passar essa linha para lá, e eu vou trabalhar agora pegando sempre uma laçada de cada ponto. Então, pego uma laçada da peça do lado de cá e vou pegar depois a laçada do lado de lá. E vou puxar aqui o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou trabalhando assim, ó. Vou pegar aqui uma laçada e a laçada do ponto de lá. Vou puxar e fazer aqui um ponto baixíssimo. Só que esse ponto aqui, vocês vão deixando ele folgado para não ficar muito repuxado, tá? E assim a gente vai fazendo o fechamento. Ó, vou pegar a laçada daqui e a laçada do outro lado, sempre trabalhando ponto com ponto, porque a gente tem a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Ó, pego daqui, de lá e fecho um ponto baixíssimo. Pego a laçada, ó, daqui, ó, e lá do outro lado. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, ó. Peguei aqui desse lado e do outro lado, puxo o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Então, vocês vão fazendo assim até chegar aqui na ponta. Trabalhando ponto com ponto, fechando com ponto baixíssimo, até chegar aqui o final. Chegando aqui no final da carreira, ó, vou pegar aqui nesse ponto aqui, que é o último, com o do outro lado, lá na terceira corrente. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E para não ficar muito abertinho ali na frente, eu vou pegar na segunda correntinha aqui também, com a segunda corrente lá do outro lado. E fecho aqui com outro ponto baixíssimo, que aí aqui na parte de baixo fica bem retinho. Agora, eu vou fazer uma corrente para subir, vou virar aqui a minha peça e a gente vai vir trabalhando aqui nesses pontos baixíssimos que a gente fez. Então, eu vou dar laçada na agulha, vou vir aqui neste ponto do lado e vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, ó. Agora, eu vou pular aqui, ó, um ponto que tem aqui, vou vir no segundo, vou inserir a minha agulha, vou puxar o fio, fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para subir, dou a laçada na agulha, venho aqui no ponto seguinte e coloco dentro deste ponto 2 pontos altos. Fiz um e agora eu vou fazer o segundo. Agora, a gente vai pular um ponto da base, vem no outro ponto aqui e fecho esses pontos com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, venho aqui no ponto do lado e coloco dentro dele 2 pontos altos. Vou pular aqui um ponto, venho no seguinte, ó, e puxo o meu fio fechando com um ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a nossa sequência de pontos, que vai formando aqui o babado. Vou repetir mais uma vez com vocês. Subo
uma corrente, dou a laçada na agulha, venho no ponto do lado seguinte e faço 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, eu pulo um ponto, venho no ponto seguinte ali e fecho com um ponto baixíssimo. Então, vocês vão repetir esta sequência até chegar aqui na parte de cima. Chegando aqui no final, vou fazer uma corrente, 2 pontos altos dentro deste ponto. E o meu deu certo aqui no final, que eu vou pular um ponto e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Mas se o de vocês não der, vocês podem ajustar aí para dar certinho. A gente vai cortar o fio e arrematar aqui, que essa parte, então, da frente está pronto. Só vai precisar colocar os botões depois aqui na frente, ó. E aí, formou aqui o babado da frente, e depois a gente vem colocando os botões aqui. Agora, a gente vai fazer a colocação das nossas alças. E eu coloquei aqui os marcadores onde eu vou iniciar as minhas alças dos dois lados. Aqui eu vou iniciar daqui pra cá e deste marcador pra cá. Eu coloquei aqui no segundo bloco de pontos altos que eu tenho depois aqui dessa abertura da frente, para começar. Mas, vocês não quiserem a alça tão próximo ao pescoço de vocês, vocês podem colocar mais pro lado. Peguei aqui meu fio, então eu vou iniciar, vou inserir a minha agulha aqui no ponto onde eu marquei. Vou puxar aqui o meu fio e vou fazer uma corrente. E vou ir transpassando este fio para não precisar dar um nó, eu transpasso entre os pontos. Faço uma segunda corrente. E agora a terceira corrente. E vou transpassando. Agora, eu pulo um ponto da base e venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. E transpassando aqui este fio. Dou a laçada na agulha, venho no ponto seguinte e faço outro ponto alto. Agora, esse fio já tá firme na peça. Depois é só vocês arrematarem e cortar. Agora, eu faço uma corrente de separação. Pulo um ponto da base, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto alto da carreira anterior e faço outro ponto alto. Agora, uma corrente de separação, pulo um ponto, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Então, esse é o início da nossa carreira, da nossa alça. E agora, a gente vai trabalhar nas próximas carreiras ponto sobre ponto. Então, vou iniciar aqui mais uma vez com vocês. Ó, subo 3 correntes. Viro o meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. O próximo ponto é um ponto alto, então eu repito. Eu repito tudo que está na carreira anterior. Agora, o próximo ponto é uma corrente de separação. O próximo ponto é um ponto alto, faço ponto sobre ponto. Dou a laçada na agulha, o próximo ponto é um ponto alto. Agora, é uma corrente de separação. Dou a laçada na agulha. Pulo aqui esta última corrente e venho na segunda corrente aqui que eu subi e faço um ponto alto. Ó, e o trabalho vai ficando assim e vocês vão ir repetindo essas carreiras. Para iniciar, são 3 correntes. Viro o trabalho. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha no próximo ponto, um ponto alto. Aqui tem uma corrente de separação, repito, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. O próximo ponto é um ponto alto.
aqui no final da carreira, sempre cuidem, façam uma corrente de separação e vão fazer o último ponto alto na segunda corrente que vocês subiram na carreira anterior para finalizar. E vocês vão repetindo essa sequência de pontos até chegar aí na quantidade de carreiras que vocês precisam para a alça de vocês. Fiz aqui a minha alça e deu um total de 32 carreiras, contando a partir aqui da primeira até essa última. Para minha alça deu, então, 32 carreiras. Agora, eu vou cortar o fio, porém, eu vou cortar ele bem comprido, que é para mim poder costurar na parte das costas. Mas aqui, já vou arrematar desta forma, ó. Agora, para colocar a alça na parte de trás, vocês vão, ó, contar quantos espaços vocês têm aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, sempre onde tem as correntes, vocês vão ir contando, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão contando toda a volta até chegar aqui, este último espaço, essa última corrente que a gente tem. No meu, eu tenho um total de 41 correntes, 41 espaços. E dividindo por 2, 41 é um número ímpar, então eu diminuí 1, que fica 40, dividindo por 2, dá o total de 20. Aí, então, eu vim contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vim contando as correntes até chegar a 20. E aí, o meu meio ficou bem aqui, ó, na 21, porque eu tenho um total de 41. Então, eu marquei aqui com o marcador e eu sei que aqui, na parte das costas, é bem o meio. E aqui o meio na frente é bem aqui onde a gente fechou, tá? Então, eu marquei aqui, fechei, ó. E aí, agora eu vou poder arrumar aqui o meu cropped, que ele vai ficar bem certinho aqui na parte das costas, ó. E aí, ó, eu vou poder virar aqui e eu vou prender a minha alça aqui na reta da parte das costas. Virei aqui o meu cropped. E aí, essa parte aqui, a gente tem que prender pra dentro. Então, eu vou prender assim, ó. Aqui, desta parte. Com a minha agulha mesmo de crochê, ó, esse ponto que eu deixei... Ponto não, esse fio que eu deixei é o que eu vou utilizar pra ir transpassando, ó. Então, aqui por dentro do meu cropped, que eu já marquei, eu vou passar aqui no ponto... E vou passar aqui no ponto da alça também. E vou puxar aqui. E aí, eu vou fazendo uma costura mesmo, ó, em ponto com ponto. Passo aqui num ponto. Aí, aqui eu tenho a corrente. E assim, eu vou ir transpassando, puxando o fio. Não tô fazendo ponto, só tô transpassando o cordão que eu deixei a mais, ó. Ponto com ponto. Do meu crop, da peça aqui com a alça. Ó, e vou ir transpassando até o final. Aqui tá a corrente. Ó, transpassando os pontos. Lembrando que aqui eu tenho aqui na alça eu tenho uma corrente e um ponto, tá? Então, aqui na corrente ali, prendi corrente. E agora, aqui no próximo ponto, eu vou prender o próximo ponto da alça. E aí, sim, agora eu posso transpassar aqui, puxar. E para arrematar, fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou cortar o fio menor aqui,
para fazer esse acabamento na alça e eu vou separar aqui os meus fios. Ó. Aqui eu separei um fio. Porque aí eu faço o meu arremate desta forma, ó, transpasso ali, puxo só uma parte dos fios. E agora dou um nó novamente. E aí agora eu posso cortar e a minha alça ficou presa no meu cropped, ó. Aqui a parte da frente e aqui a parte das costas. E agora a gente vai fazer a alça do outro lado. Para fazer aqui do outro lado, a gente, na alça, utiliza 9 pontos altos. Então, eu vou contar aqui 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu sei que é aqui que eu tenho que começar a minha alça do outro lado para conseguir fazer os pontos e chegar até aqui onde está o marcador. Então, agora vocês vão começar a alça colocando a mesma quantidade de carreiras, quantidade de pontos, vão fazer tudo exatamente o que vocês fizeram nesta alça aqui, vocês vão repetir deste lado aqui, iniciando aqui aonde eu mostrei para vocês. Agora, a gente vai fazer o acabamento na parte debaixo do nosso cropped. Então, eu vou virar aqui para começar a trabalhar pela parte das costas. Vou pegar meu fio e em qualquer ponto que eu tenho aqui na parte das costas, debaixo do cropped, eu vou pegar aqui meu fio, vou puxar e vou fazer uma corrente, que a gente vai trabalhar uma primeira carreira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer em cada corrente que a gente iniciou aqui, que eu tenho, eu vou colocar um ponto baixo em cada corrente. E aí, este fio aqui que está solto, eu vou prendendo entre os pontos baixos que eu estou fazendo, que aí o fio já fica preso na peça. Então, em cada ponto que vocês têm, vocês vão colocar um ponto baixo. E vão trabalhando até chegar na parte lá da frente, aonde a gente fez aquela parte diferente. Aqui é só colocar um ponto baixo em cada ponto que vocês têm, em cada corrente, né? Então, vocês vão trabalhando aí, que quando eu chegar lá na parte da frente, eu volto. Chegando aqui na parte da frente, ó, aqui eu vou colocar nesse espaço um ponto baixo, aqui aonde tá o meio ponto alto, outro ponto baixo, aqui nesse espaço que é a emenda dos pontos, outro ponto baixo, aqui neste outro ponto baixo, aqui no ponto, outro ponto baixo, e aqui nesse espaço, outro ponto baixo. Aqui onde tem o ponto alto, a gente coloca 2 pontos baixos aqui dentro. Aqui onde tá a carreira de ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo. E aí, agora, aqui onde são as carreiras de ponto alto, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada carreira que tem aqui o ponto alto. Então, coloquei um, nesse mesmo espaço, 2. Venho para a próxima carreira ali, coloco 1 e 2. No próximo espaço ali, 1, 2. Aqui no próximo, 1, 2. Agora, a gente chegou bem aqui na emenda. Aqui na emenda eu vou colocar um ponto baixo. E venho aqui para a próxima carreira onde estão os pontos altos. E aí, vou repetir todos os pontos que eu coloquei aqui. Eu vou colocar do outro lado. E depois, chegando aqui, vou ir trabalhando ponto sobre ponto até chegar aonde eu iniciei a carreira. Chegando aqui no final da carreira, onde eu iniciei, fiz aqui o último ponto baixo, e aí aqui onde eu fiz aquela corrente, eu vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, agora aqui na parte de baixo, a gente vai fazer o mesmo ponto que a gente colocou aqui na frente.
Então, vou subir aqui uma corrente, venho aqui no ponto do lado e vou colocar 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vou pular um ponto da base, venho no ponto seguinte e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, venho no ponto do lado e faço 2 pontos altos. Pulo um ponto da base, venho no seguinte, fecho com ponto baixíssimo. Subo uma corrente, venho no ponto do lado, 2 pontos altos. Pulo um ponto da base no ponto seguinte, fecho com um ponto baixíssimo. Vocês vão fazer isso por toda a volta aqui, aonde a gente colocou os pontos baixos, vocês vão ir fazendo esta sequência de pontos. Um detalhe que quando vocês chegarem aqui na parte da frente, aonde tá o babado, eu não vou fazer aqui este mesmo ponto, eu vou aqui por 3 pontos, eu vou fazer ponto baixíssimo, ó. Então, fiz 1, 2 e 3. Para parecer que aqui é o fechamento do cropped, tá? Fake. E aí, depois, sim, eu venho aqui no próximo ponto. No quarto, eu faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente e continuo os pontos fazendo tudo exatamente igual como a gente já estava fazendo, pra gente finalizar ali. Eu pulo um ponto, no próximo ponto fecho com baixíssimo. E sigo fazendo os pontos e ali na frente, ó, fica assim. Chegando aqui no final da corrente, fiz os 2 pontos altos. E aí, eu teria que pular um ponto e fechar aqui, mas eu vou fechar aqui nesse espaço, ó, para ficar bem próximo ao outro babado ali e ficar direitinho. Vou cortar aqui o fio e arrematar. E aí, aqui a parte de baixo, então, está finalizada. Depois os fios é só vocês esconder. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui pela parte de dentro, que fica embaixo aqui do braço. E na alça aqui nessa lateral, a gente também vai trabalhar essa parte, colocando pontos baixos aqui na volta. Então, eu tô aqui na parte de trás do cropped, pelo lado de fora, né, do cropped, vou inserir minha agulha aqui, vou puxar meu ponto, minha linha, e vou fazer uma corrente para dar a altura de um ponto baixo. Aqui é onde tá a corrente, vou fazer um ponto baixo, e esse fio eu vou prendendo da mesma forma. Aí, eu venho aqui pra lateral da alça, ó, opa. E aqui, em cada ponto alto que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos. E vou vir trabalhando, ó, aqui no próximo ponto eu coloco 2 pontos baixos. Venho pro próximo ponto e coloco 2 pontos baixos. E vou trabalhando até chegar lá na parte da frente, colocando 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui da alça. Cada carreira, né, que eu fiz aqui, eu vou ir colocando 2 pontos baixos em cada um, até chegar lá na parte da frente. Trabalhei aqui, então, toda a lateral da alça e cheguei aqui na parte da frente. Eu coloquei os 2 pontos baixos ali, e aí agora eu venho aqui nesse espaço na corrente, coloco um ponto baixo, e agora eu vou trabalhando ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na parte do cropped, ó. Do corpo, né, do cropped. Ó, tô só colocando um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui. E vou ir trabalhando até onde eu iniciei a carreira. Ó, chegando aqui no final da carreira, onde eu iniciei, ó, fiz aqui meu ponto, vou finalizar aqui na corrente que eu subi com um ponto baixíssimo, vou cortar meu fio e arrematar. E aí, vocês vão repetir tudo que vocês fizeram aqui nesta alça, vocês vão fazer na outra ali de acabamento também. Aqui na outra alça, ó, é só vocês inserirem a linha em qualquer ponto, só que ao invés de começar a subir na alça, vocês vão trabalhar para o outro lado, mas a sequência de pontos é a mesma coisa, só ponto baixo, e depois vocês vão finalizar e arrematar.
Agora, a gente tem que fazer aqui na parte do meio e nas laterais da alça do outro lado. Então, aqui na parte das costas mesmo, eu vou inserir a minha linha em qualquer ponto. E aí, aqui, eu vou ir trabalhando ponto baixo da mesma forma que a gente fez ali na parte das costas. Eu vou ir trabalhando ponto baixo, ó. Ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo. E aí, vocês vão trabalhar por toda a volta, desta forma, vão vir trabalhando aqui, vão subir aqui na alça, vão trabalhar até chegar lá na frente, que só aqui na parte da frente eu vou colocar o mesmo babado que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui em cima e aí eu mostro pra vocês. Mas vocês vão vir trabalhando tudo de ponto baixo, aqui também na lateral da alça, que quando eu chegar na parte da frente eu volto com vocês. Trabalhei aqui os pontos baixos na lateral, cheguei na parte da frente. Então, aqui para iniciar, ó, coloquei os 2 pontos baixos no ponto alto que eu tinha, e aí aqui, ó, é o meu ponto que eu tenho que fazer, porque esse aqui já tá na alça. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui e vou puxar para fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente, neste próximo ponto, eu coloco 2 pontos altos. Pulo este ponto, venho no ponto seguinte e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, coloco aqui 2 pontos altos. Pulo aqui esse ponto, venho agora aqui na lateral e fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma corrente, aí aqui é onde estão os pontos, dentro deste ponto aqui eu vou colocar os 2 pontos altos. Fecho aqui no seguinte. E vocês podem ir ajustando aí como ficar melhor para fazer as ondinhas aqui na parte de cima. Mas a sequência de pontos vai ser sempre a mesma, sobe uma corrente. Aqui dentro deste espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. E eu vou colocando conforme eu achar que fica melhor, ó. Aí, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, subo uma corrente, ó, venho pro próximo e coloco 2 pontos altos aqui dentro deste espaço. Venho aqui para esse, fecho com um ponto baixíssimo, subo uma corrente. Agora aqui, dentro desse espacinho ali, e eu vou fazendo aqui para formar os babados, ó. Coloco aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo uma corrente, venho pro próximo ponto, coloco 2 pontos altos. E aqui, ali no ponto eu fechei. Ó, e aí ele vai formando ali um babado. Só que bem aqui onde tá essa parte, a gente não faz o babado, a gente faz os pontos baixíssimos, ó. Vou fechar aqui mesmo com ponto baixíssimo. E aí, agora aqui, eu vou colocar ponto baixíssimo, ó. 2 em cada ponto que eu tenho ali. Aqui também. Venho aqui pro outro lado, coloco um ponto baixíssimo também. Outro ali. Opa. Só para aqui no meio, ó, não ter os babados. E aí, depois eu sigo fazendo aqui os pontos normal do babado, para formar ali na parte de cima, na frente. Ó, e aí vai ficando assim, vocês vão seguir fazendo, então, aqui, para formar os babados. E aí, quando chegar aqui na lateral da alça, vocês vão voltar fazendo os pontos baixos, que aí é só aqui na frente que fica o babadinho, tá? Quando vocês vão trabalhar e vão chegar na alça novamente, e aí vão voltar a trabalhar ponto baixo, vão ir trabalhando ponto baixo, ponto sobre ponto, até chegar aqui no final, que vocês vão
arrematar, finalizar com ponto baixíssimo e arrematar. E agora aqui eu já estou fazendo as colocações dos botões e deixei o último aqui para mostrar para vocês como eu coloco, tá? Peguei aqui uma agulha, passei o próprio fio que eu estou trabalhando, marco aqui onde eu quero colocar o meu botão, coloco meio para cima do babado que tem aqui. E aí eu venho aqui pela parte de dentro do cropped e vou inserir, ó, a agulha, puxo, deixo um pedaço de fio pela parte de dentro, passo lá pra baixo, volto aqui pra cima novamente. Depende se o botão de vocês tem 4 furos ou 2, né? O meu tem 4, e é por isso que eu estou fazendo assim. E aí, volto aqui pra parte de trás, vou cortar aqui um pedaço. E aí, eu dou um nó aqui. Depois, eu separo aqui os fios. Como eu tava arrematando, eu vou separar aqui e volto. Separei aqui os fios, ó. E aí, eu vou pegar 2 com 2 transpassado, né? E aí, vou passar aqui por um fio para dar mais um nó e aí sim cortar. Fio que aí fica bem preso. Essa é a forma que eu coloco, mas se vocês quiserem colocar com linha de costura, costurar o botão normalmente e depois aqui eu corto. E aí, pela parte de dentro, fica desta forma. E assim eu finalizo a aula de hoje. E aqui, para marcar o meu cropped, eu coloquei as minhas etiquetas, que são lá do Ateliê Zebra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.